do Senhor, povo amado, lindo do nosso Deus. Vocês estão bem? Se vocês não estiverem, vai ficar, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Deus, Ele é maravilhoso, glorioso. Já vai aí colocando o teu amém, o teu glória a Deus nos comentários, tomando posse da sua vitória, porque eu já quero liberar sobre a tua vida nesta noite a bênção do céu sobre ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Meus amados, algumas pessoas estão me perguntando a respeito da live. No momento, a gente não tem uma live ao vivo, então eu gravo os conteúdos e lanço aqui na plataforma. Então fique atento aí na plataforma que eu fico lançando os vídeos gravados aqui, né? Por enquanto que a gente não tá podendo nem conseguindo fazer as lives. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus fazer sim, para a glória de Deus em breve. Nós já cremos nisso, eu já profetizo isso sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então, todo dia, de segunda a sexta, a gente lança o conteúdo aqui, grava o vídeo da pregação e coloca aqui na plataforma. Então, e você já me ajuda aí a compartilhar com 5 pessoas que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, que você sabe que necessita ouvir a voz de Deus, que ela está precisando de uma resposta, está precisando Deus bradar no coração dela. Já compartilha, já seja canal de bênção, semeie o bem, porque enquanto tu semear o bem, tu vai colher o bem também, em nome de Jesus, amém? E já deixa o teu joinha, o teu like, para fortalecer o canal, para que o YouTube entenda que esse canal é um canal sério, né? Que fala do que é bom, do que edifica, e que também aqui não é sobre religião, não é sobre placa de ministério, é sobre a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E se você diz, irmã, eu preciso de oração, então se inscreva no canal para que você venha estar na corrente de oração e nós possamos estar orando pela tua vida, em nome de Jesus, amém, meus amados, meus lindos de Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Deus colocou uma palavra ao meu coração, aonde está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 5, uma palavra gloriosa, poderosa, aonde Deus me direcionou para ministrar o teu coração, amém? Mas antes disso, deixa eu orar pela tua vida, em nome de Jesus. Já fecha os teus olhos? Soberano Deus, amado Pai, Deus glorioso, Deus poderoso, majestoso, e mais um dia nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por esse momento maravilhoso na tua presença e dizer, Senhor, que nós somos dependentes de ti, dependentes do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, e que o Senhor, meu Senhor da glória, se agrade de nós, que o Senhor tome o primeiro e último lugar, Senhor, deste vídeo, porque é para glorificar o teu nome, Senhor, que o Senhor nos direcione conforme a tua vontade, o teu querer, que nós estejamos alinhados com a tua vontade, com a vontade do teu trono, meu Senhor da glória, mana aí do céu, Senhor, agora, rios de bênção sobre a vida desta pessoa, sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre a vida dela em geral. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor venha ser glorificado através da vida dela, da minha vida, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor da glória. Já vai repreendendo aí, papai, todo o empecilho do inferno, toda resistência, todo laço, todo embaraço do inimigo que queira, meu Senhor da glória, atrapalhar, embaraçar, causar confusão, desordem, em nome do Senhor Jesus, nós já declaramos que caia por terra, seja cancelado, aniquilado, em nome de Jesus, e que essa pessoa venha ser blindada, coberta pelo teu sangue carmesim, em nome de Jesus, amém, meus amados, glória a Deus. Já confirma aí nos comentários com teu glória a Deus, amém? Porque quando você dá glória, o céu recebe e o céu também envia ao teu favor. Porque quando tu se mobiliza aqui embaixo, quando eu me mobilizo, glória a Deus, aqui embaixo, nos movimentamos lá no céu, lá em cima, o céu também está se movimentando ao nosso favor. Glórias a Deus, amém? Meus amados, a palavra que o Senhor me dirigiu está no livro de 2 Reis, capítulo 5, aonde vai contar a história de um homem chamado Naamã. Naamã, por sua vez, ele era um homem
que ele era um capitão de guerra. Ele era um guerreiro. Ele era um homem valoroso, um homem valente. Mas a Bíblia diz que Naamã, ele carregava uma enfermidade, uma lepra. Era um homem valoroso, porém leproso. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã, a Bíblia não diz quanto tempo Naamã passava por essa situação. Mas eu imaginando, conjecturando aqui comigo, eu imagino que era uma lepra de muito tempo. Que ele vinha sofrendo há muito tempo. Que vinha causando um desconforto por muito tempo. E ali, Deus, ele ministrava o meu coração. E Deus, ele falava comigo poderosamente. Que quantos, está na mesma situação de Naamã? É um guerreiro, é uma guerreira, é um homem valente, é uma mulher valente, mas porém carrega uma lepra. Não uma lepra física na carne, mas uma lepra espiritual, na alma. Que muitas das vezes ela tenta esconder como Naamã tentava esconder. Porque naquele tempo quem era leproso, se ele fosse descoberto, ele era tratado como imundo. Então ele era rejeitado pela sociedade, ele era excluído pela sociedade. Se ele fosse, se a lepra dele fosse percebida pela sociedade. E Deus, ele falava comigo porque tem muitas pessoas que ela carrega uma lepra espiritual. Ela carrega uma lepra na alma, no espírito dela. Uma lepra que talvez por muito tempo ela tenha carregado, escondido. Para que as pessoas lá fora que não conhecem as dores que ela passa, o sofrimento que ela passa, não venha julgar, não venha condenar, não venha apontar, não venha excluir, não venha descartar ela. Então ela teme muitas das vezes o que as pessoas vão dizer. Por isso que ela não desabafa, por isso que ela não conta, por isso que ela esconde a dor. A dor da lepra que ela carrega. E essa dor muitas das vezes causa desconforto. Essa dor na alma que ela carrega causa tristeza, causa muitas das vezes até um sentimento de fracasso, de derrota. Muitas das vezes carrega dentro do coração dela, às vezes até um sentimento de inutilidade. Que ela não pode fazer nada, que ela não pode, não consegue ter força para lidar com a situação. Porque Naamã, de certa forma, diante das pessoas, ele parecia uma pessoa forte, guerreira, valente. Mas Naamã, ele era um homem de dores. E uma dor que era oculta, escondida. E Deus, ele falava comigo porque aqui tem pessoas que estão me ouvindo que ela carrega traumas de muito tempo. Traumas no casamento. Traumas de traições. Traumas de frustrações, de decepções. Que ela foi traída, foi, machucada, ferida por outras pessoas. Por palavras que ela carrega na alma. Pessoas que foram traídas. Pessoas que foram machucadas, humilhadas, rejeitadas, pisoteadas. Que carregam uma ferida, como Naamã carregava. Que carrega dores, como Naamã carregava. Dores de percas irreparáveis. Dores que a pessoa diz assim: meu Deus, eu não suporto mais essa dor, esse sofrimento. Eu não queria estar mais nem vivo.
para viver essas dores, esse sofrimento. Eu não sei o que eu fiz para passar por tudo isso. Eu não sei o que eu cometi para passar por tamanha dor, tamanho sofrimento. Que muitas das vezes a pessoa pensa até em desistir de tudo, até da própria vida. Tamanha a dor e o sofrimento. Mas quando ela está na frente das outras pessoas, por medo de ser julgada, por medo de ser condenada, por medo de não ser compreendida, ela acaba escondendo a dor. Ela acaba escondendo o sofrimento. Ela acaba engolindo as dores dela. E não desabafa, não conta, porque ela teme no que as outras pessoas vão pensar, no que as outras pessoas vão dizer, se vai julgar, se vai apontar, se vai apedrejar. Porque é certo, meus amados irmãos, que muitas das vezes tem lutas que nós passamos, que muitas das vezes as pessoas não estão prontas para ouvir. As pessoas não estão prontas para escutar aquilo que nós carregamos. E que muitas das vezes tem pessoas que preferem engolir a dor, o sofrimento, do que contar para as outras pessoas. Porque acaba que, devido à dor e o sofrimento, que é tão tremendo, tão grande, tão profundo, ela acaba escondendo, ocultando aquilo que causa dor. E era assim que Naamã fazia. Naamã, de certa forma, ele mostrava, tentava demonstrar para as outras pessoas uma pessoa que ele não era. Um sorriso que não era verdadeiro. Uma alegria que não era verdadeira. Mas que na verdade ele era homem de dores. Homem que carregava suas dores. Só Deus sabe o que Naamã passava. Só Deus sabe o que Naamã enfrentava. Os dias eu fico aqui pensando com aquele homem no seu quarto, na sua casa, andando para um lado e para o outro, chorando, lamentando as dores dele, daquela enfermidade que ele carregava. E não podia contar com ninguém para ajudar ele. Não podia contar com ninguém que pudesse curar ele, que pudesse sarar aquela dor, aquela ferida. E, meus amados irmãos, conosco não é diferente. Deus falava ao meu coração que às vezes tem pessoas que ela carrega uma ferida que ninguém pode sarar. Ferida antiga que ela carrega, que ninguém pode sarar. Mas eu conheço uma pessoa que pode sarar as tuas dores, as tuas feridas. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ainda que ao teu derredor as pessoas te julguem, te aponte, te critique, te rejeite, mas o Senhor todavia não te rejeita. A Bíblia diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te rejeite, o Senhor todavia não te rejeitará. O Senhor não te desamparará. Ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, mas o Senhor não te desampara. Ainda que todo mundo não entenda a dor que você carrega, a aflição que você carrega, a ferida que você carrega na sua alma, mas o Senhor te entende, o Senhor não te desampara. E o Senhor, Ele tem a cura que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Naamã, dentro da sua casa, carregava aquela dor e escondia de todo mundo. Mas uma menina, aonde Naamã trouxe, presa como escrava de Israel, quando Israel foi invadido pela Síria, trouxe aquela menina cativa. E aquela menina passou a ser uma serva da esposa de Naamã. Ela passou a ser empregada da esposa de Naamã. E ela viu o sofrimento daquele homem. Mesmo ela sabendo que aquele homem escravizou ela, e mesmo ela sabendo que aquele homem tinha destruído, com certeza, toda a sua parentela em Israel, e arrancou ela do regaço
regaço da sua família, dos braços da sua família, e trouxe ela escrava para dentro da sua casa para servir a sua esposa, mesmo assim, aquela menina olhou para Naamã e disse: se o meu Senhor fosse até Israel, lá ele encontraria um homem de Deus que curaria a sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo ali naquela menina um propósito de Deus através da vida dela. Aonde aquela menina ela foi escravizada por Naamã. Deus ele permitiu que Naamã invadisse a Síria. Aliás, invadisse Israel com o exército da Síria e trouxesse aquela menina cativa para dentro da sua casa, para que aquela menina fosse canal de bênção. Deus ele permitiu para que aquela menina fosse canal de bênção sobre a vida de Naamã. E aquela menina ela não reteve a bênção de Naamã, porque ela poderia ter retido a bênção de Naamã. Ela poderia ter dito assim: não, eu não vou dizer para ele que lá em Israel tem um profeta que pode curar ele. Não, eu não vou liberar isso sobre a vida dele, porque ele me escravizou, ele destruiu a minha terra, ele destruiu a minha família, ele destruiu. Ela poderia no coração dela carregar uma mágoa, um rancor de Naamã e não liberar sobre Naamã a bênção, porque a chave da bênção e da vitória de Naamã estava na mão daquela menina. A chave da vitória de Naamã estava na mão daquela menina. Ela podia ter retido a vitória de Naamã, a cura de Naamã, mas ela preferiu, optou e escolheu por não reter a bênção de Naamã e liberar sobre ele a bênção dele. E muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus ele nos coloca nessa mesma situação que aquela menina, diante de pessoas que nos fez mal, que nos causou mal, transtorno, prejuízo, pessoas que nos traiu, pessoas que quis puxar o nosso tapete, pessoas que quis causar o mal na nossa vida, quis nos destruir o que é nosso. Mas que Deus nos permite, Deus coloca na nossa mão essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele coloca na nossa mão essas pessoas, muitas das vezes. E vai caber a mim e a você, se nós, a maneira como nós vamos agirmos diante delas. Se nós vamos reter aquilo que o Senhor colocou em nós para abençoar a vida delas e se vingar daquilo que elas causaram na nossa vida, ou se nós vamos liberar sobre a vida delas a bênção. Vai ter situações na minha e na tua vida que o Senhor vai permitir Ele nos colocar dentro do mesmo ambiente que aqui pessoas que fizeram mal contra a nossa vida, para ver se nós vamos liberar sobre a vida dela a bênção, ou se nós vamos reter. Se nós vamos escolher ficar com a mágoa, com o rancor, com o ódio, ou se nós vamos liberar a bênção sobre a vida delas, liberar o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele permitiu aquela menina ficar no mesmo ambiente que o opressor dela. Deus permitiu aquela menina ficar no mesmo ambiente do homem que fez mal para a casa dela, para a família dela, para saber onde estava o coração dela, para saber se aquela menina ela ia ser canal de bênção sobre a vida daquele homem, ou se ela ia ser, ou se ela ia reter o milagre dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está te dizendo nesta noite: não retenha. Se for para você liberar aquilo que precisa ser liberado na vida de outras pessoas, libere. Se for para você liberar o bem sobre a vida de outras pessoas, libere, mesmo que elas tenham feito mal contra você. Se você vê elas sofrendo, libere a bênção sobre elas. Porque o Senhor vai colocar, escute o que eu estou lhe dizendo, o Senhor vai colocar na tua mão pessoas
que te fizeram mal, o Senhor vai colocar na tua mão. Que é para o Senhor saber onde está o teu coração, se está nele. O Senhor, escute o que eu estou lhe dizendo nesta noite, estou liberando sobre a tua vida. O Senhor vai colocar você no mesmo ambiente que outras pessoas que tentaram fazer você escrava, que tentaram fazer você sofrer, que causaram prejuízo na tua vida. O Senhor vai colocar essas pessoas nas tuas mãos e vai colocar você diante delas no mesmo ambiente, para o Senhor saber onde está o teu coração, se você vai liberar perdão sobre elas, se você vai liberar o perdão sobre elas, e se você vai liberar sobre ela a bênção. O Senhor vai colocar você para te testar. Eu não sei se vai ser agora, se é durante esses dias, mas o Senhor vai te testar. Para o Senhor saber onde está o teu coração. Porque aquela menina, ela poderia dizer, não, eu não vou dizer para ele que lá em Israel tem um profeta que pode abençoar a vida dele, que pode curar ele. Diante de tudo que ele causou na minha vida, não vou fazer isso. Mas ela fez o contrário. Ela fez o contrário. Ela fez o que agradava a Deus. E ela fez o bem para Naamã. Aquela menina, a história dela foi de perdas. Mas mesmo assim, a dor que ela estava passando não impediu dela fazer a vontade de Deus e obedecer. Mesmo ela sentindo dores da perda, dela ter sido arrancada da família dela, da casa dela, da parentela dela, mas ela não deixou a dor dominar ela. Ela não deixou o sofrimento dominar ela. Ela não deixou o sentimento de ódio, de rancor dominar ela. Mas ela preferiu ser dominada pelo sentimento do bem. Ela preferiu ser dominada pelo Espírito de Deus. Ela preferiu ser dominada por Deus do que ela ser dominada pela dor da perda, do rancor, do mal que foi proporcionado sobre a vida dela. E o Senhor está te dizendo nesta noite: estou eu colocando diante de ti o poder de escolha de você permanecer ser dominado por essa dor, permanecer ser dominado por esse sofrimento, permanecer ser dominado por esse rancor, por esse ódio, ou você liberar sobre a vida daqueles que te causaram mal e você ser livre. Porque quando você libera sobre a vida de quem te fez mal, você não está liberando sobre a vida dele, você está liberando sobre a tua própria vida. Porque o perdão, ele é libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está colocando diante de você hoje a opção, o caminho, aonde você vai ter o poder de escolha. Se você vai perdoar quem te fez mal, se você vai liberar a bênção, porque Deus vai colocar na tua mão a chave da bênção do outro que te fez mal. O Senhor vai colocar na tua mão. E vai caber a você se você vai reter ou se você vai liberar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus vai permitir aquele que te fez mal chegar numa situação de dor, de sofrimento, e colocar diante de ti para saber se tu vai ajudar, para saber se você vai ajudar ela a ser sarada, para saber se você vai fazer com que ela venha ser curada, se você vai ajudar ela a ser curada ou se você vai deixar ela morrer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai colocar diante de ti para saber onde está o teu coração. E a direção do Senhor para a tua vida é hoje: libere, solte a bênção, solte e libere.
sobre a vida daqueles que te fizeram mal, profetize a bênção sobre eles. Ore pela vida deles. Profetize a bênção sobre a vida deles. Porque enquanto tu orar pelo teu inimigo, o Senhor vai trabalhar dentro da tua casa, dentro da tua vida. Jesus manda nós orarmos por aqueles que nos fizeram mal. Jesus manda nós orarmos por aquele que nos prejudicou. O Senhor Jesus nos manda perdoar e orar por aqueles que nos caluniaram, nos difamaram, causaram prejuízo, causaram feridas, causaram dores, nos pisaram, nos humilharam, arrancaram de nós alguma coisa. Porque o Senhor nesta noite está dizendo que tem pessoas aqui que foi arrancado algo dela e ela não consegue perdoar. E o Senhor está dizendo nesta noite: perdoe, libere. Porque enquanto tu orar e tu liberar, eu vou trabalhar ao teu favor. Eu vou trabalhar no meio dos teus. Eu vou trabalhar na tua vida. Eu vou trabalhar no teu coração. Eu vou trabalhar na tua mente. Eu vou trabalhar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, o Senhor, vou trabalhar. Eu vou operar. Porque esse sentimento que você está carregando está amarrando no mundo espiritual as bênçãos do Senhor na tua vida. Está prendendo a tua vida de prosperar. Está prendendo a tua vida de ser sarada. Está prendendo a tua vida de ser curada. Está prendendo a tua vida de seguir em frente. Faça como aquela menina. Libere. Profetize sobre a vida daqueles que te causaram mal. Dê a direção que ele precisa ter. Mostre o caminho que ele precisa seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, meus amados irmãos, mas é necessário para que nós venhamos viver uma vida abençoada, para que nós possamos viver uma vida próspera, uma vida honrada na presença do Senhor. Porque não é sobre posição, não é sobre nome, mas é sobre ter uma vida na presença do Senhor certa, correta na presença de Deus. Aquela menina não estava preocupada com nome, com posição, não. Porque a posição daquela menina era desfavorável. A posição daquela menina ali era de escrava. Ela não estava preocupada em ganhar nome, ela não estava preocupada, não, nem na própria liberdade. Porque ela poderia ali ter negociado e ter dito: meu Senhor, eu vou dizer para o Senhor, né, que o Senhor vai encontrar a cura com a condição do Senhor me liberar de escrava, me libertar. Sim ou não? Ela poderia ter negociado. Mas não. Ela não quis tirar proveito do sofrimento de Naamã. Porque o natural do ser humano é querer tirar proveito da dor do outro. É querer tirar proveito do sofrimento do outro, da doença do outro. Quantos que têm tentado tirar proveito da tua dor, do teu sofrimento? Mas aquela menina, ela fez diferente. Ela não barganhou a liberdade dela. Pelo contrário, ela tinha um coração tão puro que ela não barganhou, ela não negociou a liberdade dela. Ela simplesmente direcionou Naamã em direção ao milagre dele. Então que nesta noite você venha ser como aquela menina, ser direcionada pela bondade de Deus, pela vontade de Deus. Não queira você negociar a tua liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira você negociar o que é certo. Faça o que tem que ser feito. Libere o que tem que ser liberado. Faça o que o Senhor já colocou no teu coração, que você sabe o que o Senhor já colocou no teu coração. Porque quando você fizer isso, aí sim você vai ser livre.
você vai ser liberta. Você vai ser alcançada pela libertação divina da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se for para perdoar, perdoe. Se for para fazer o bem, faça. Porque o Senhor, Ele vai retribuir. Escuta o que eu estou lhe dizendo. O Senhor vai retribuir, restituir em dobro na tua vida. Faça o que tem que ser feito. Faça o que agrada a Deus. Sem se preocupar com a tua condição. Sem se preocupar com a tua posição. Sem se preocupar com o teu cenário atual. O cenário daquela menina era de escravidão. Mas mesmo assim, ela fez o que era certo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, amado Pai, Deus de poder, Deus de graça, meu Senhor da glória, que neste momento nós te clamamos, que o Senhor, meu Deus, possa agora estar quebrando as cadeias, meu Senhor da glória, que está aprisionando esta pessoa por um sentimento maligno, meu Senhor da glória, essa pessoa que está presa por dores, por sofrimento, meu Deus, que ela tenta de alguma forma mostrar para as outras pessoas que ela é forte, meu Deus, que ela não está passando por problema nenhum, mas por dentro, meu Senhor da glória, ela está leprosa, ela está ferida, meu Senhor da glória, que o Senhor venha curar agora, que o Senhor venha libertar agora, que o Senhor venha sarar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós liberamos sobre a vida desta pessoa, essa pessoa que esconde uma dor, essa pessoa que esconde um sofrimento, um trauma, uma frustração, uma decepção, que o Senhor nesta noite venha curar, que o Senhor nesta noite desça sobre ela o bálsamo da cura, que o Senhor venha libertar nesta noite. É o que nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Já coloca aí o teu amém nos comentários em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.